Ela saía de casa todos os dias no mesmo horário, 6 da manhã, ainda escuro, ainda silencioso. Acreditava que aquela rotina era o preço de uma vida estável. Enquanto fechava a porta, deixava para trás um marido dormindo tranquilo e uma casa que julgava segura. Não imaginava que assim que seus passos sumiam, o silêncio ganhava outro significado. Algo só existia quando ela não estava. Algo que crescia na ausência e se alimentava da confiança. Ela trabalhava acreditando que sustentava um lar, sem saber que também sustentava um segredo. A irmã tinha vindo do interior com uma mala velha, poucos planos e muitas desculpas. Ela a acolheu sem pensar duas vezes, porque família não se questiona, se protege. O marido concordou rápido demais. Sangue é sangue, ele disse. Enquanto ela saía para trabalhar, os dois ficavam. Horas juntos, conversas longas, silêncios que viravam intimidade. Os sinais surgiram devagar. Olhares desviados, risadas interrompidas, um cuidado excessivo com a aparência. Mas ela explicava tudo, porque admitir o contrário significaria aceitar que a traição estava sendo construída dentro da própria casa. Naquele dia, ela voltou mais cedo. Abriu a porta sem fazer barulho. A casa estava estranhamente quieta. Então ouviu risadas, vindas do quarto dela. Em poucos segundos, tudo o que ela acreditava ser sua vida desmoronou. Não foi só um casamento que acabou ali. Foi a confiança, foi o sangue, foi o lar. Porque algumas traições não acontecem na rua. Elas acontecem enquanto você sai para trabalhar. Se você gosta de histórias emocionantes e conteúdos que tocam o coração, já se inscreve no canal, deixa seu like e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Helena acordava todos os dias antes do despertador tocar. O hábito vinha de anos de rotina rígida, construída com esforço e necessidade. Às 6 da manhã, a casa ainda estava mergulhada no escuro e no silêncio, e ela se movia com cuidado para não acordar ninguém. O café era preparado na noite anterior. A bolsa ficava pronta ao lado da porta. A roupa separada com antecedência. Havia conforto naquela organização, como se cada detalhe sob controle fosse uma forma de proteger a vida que havia construído. Antes de sair, Helena sempre fazia o mesmo gesto. Olhava para trás. Via o marido dormindo tranquilamente, a respiração calma, o rosto sereno. Às vezes sentia carinho, às vezes apenas cansaço, mas nunca desconfiança. Para ela, aquela cena representava segurança, um lar, um casamento sólido. Ela fechava a porta acreditando que tudo permanecia exatamente como deixara. Enquanto enfrentava transporte lotado, cobranças e horas de trabalho pesado, tinha a convicção de que estava fazendo sua parte. Sustentava a casa, o casamento e, acima de tudo, a ideia de família. O que Helena não sabia era que assim que seus passos desapareciam no corredor do prédio, algo invisível começava a se mover dentro daquelas paredes. Algo que não fazia barulho, mas corroía lentamente tudo o que ela acreditava ser real. Marcos tinha horários flexíveis, algo que sempre pareceu conveniente para o casal. Ele dizia que isso ajudava na rotina, que podia resolver coisas de casa, descansar mais. Helena nunca questionou. Confiava nele como confiava no chão que pisava. Marcos sempre fora tranquilo, educado, alguém que sabia dizer as palavras certas nos momentos certos. Nunca levantava a voz, nunca criava conflitos desnecessários. Para quem olhava de fora, era o marido ideal. Quando Helena saía para trabalhar, Marcos permanecia na casa silenciosa, agora sem testemunhas. Ele ligava a televisão baixo, fazia café novamente, andava pela sala como se aquele espaço fosse só dele. Aos poucos, a rotina foi ganhando novos contornos. Pequenos cuidados com a aparência, roupas escolhidas com mais atenção, o perfume usado mesmo sem sair.
Nada que chamasse atenção demais, apenas o suficiente para passar despercebido. Marcos dizia a si mesmo que não estava fazendo nada errado, que era só convivência, só conversa, só companhia. Mas havia algo no jeito como seus olhos procuravam outra presença na casa que denunciava uma intenção ainda não assumida nem por ele. Enquanto Helena acreditava que a confiança sustentava o casamento, Marcos permitia que o silêncio abrisse espaço para escolhas que jamais teria coragem de assumir à luz do dia. Lívia chegou do interior carregando mais do que uma mala velha. Trouxe insegurança, frustração e uma sensação constante de estar atrasada em relação à própria vida. Sempre foi a irmã mais nova, a que improvisava, a que sonhava alto, mas tropeçava com frequência. Quando pediu ajuda a Helena, não foi por estratégia, foi por necessidade. E Helena abriu a porta sem hesitar. Lívia ocupou o quarto de hóspedes, tentou se adaptar à rotina da casa e dizia estar procurando emprego. Nos primeiros dias, mostrava gratidão, ajudava como podia, mantinha certa distância respeitosa. Mas a cidade grande começou a despertar nela sentimentos antigos: comparação, inveja silenciosa, desejo pelo que não era seu. Via em Helena tudo o que sentia não ter conquistado: estabilidade, casamento, segurança. Aos poucos, a convivência diária com Marcos preencheu vazios que ela não sabia nomear. Conversas banais se tornaram longas, risadas surgiram onde antes havia apenas silêncio. Lívia passou a se arrumar mais, mesmo sem sair, como se precisasse provar algo para si mesma. Em vez de culpa imediata, sentiu-se vista. E essa sensação foi mais forte do que qualquer noção de lealdade. Dentro dela, algo começou a se justificar em silêncio, enquanto a ausência de Helena criava o espaço perfeito para a confusão virar escolha. Enquanto Helena enfrentava jornadas longas e voltava para casa exausta, Marcos e Lívia aprendiam a conviver sozinhos. A casa parecia diferente sem a presença dela, menos rígida, menos organizada, mais permissiva. Conversavam sobre coisas simples: o dia, lembranças do interior, frustrações, sonhos interrompidos. Com o tempo, os silêncios passaram a ser confortáveis e não constrangedores. Era nesses silêncios que algo perigoso crescia. Helena começou a notar pequenos sinais quando chegava mais cedo: conversas interrompidas, risadas que cessavam de repente, um clima estranho no ar. Uma xícara de café ainda quente na pia, em horários inesperados. Mas ela explicava tudo. Preferia transformar estranheza em normalidade. Afinal, desconfiar significaria admitir que sua casa não era segura. E Helena precisava acreditar que aquele lugar ainda era seu refúgio. Enquanto isso, a intimidade proibida ganhava forma sem que ninguém precisasse dizer nada em voz alta. Não houve um começo claro, apenas uma sucessão de escolhas silenciosas. E cada escolha era facilitada pela confiança cega de quem saía todos os dias para trabalhar acreditando estar protegendo sua família. Com o passar das semanas, Helena percebeu que algo havia mudado, embora não soubesse explicar exatamente o que. Lívia estava diferente, mais confiante, menos acessível, quase distante. Evitava contato visual, respondia com frases curtas, desconversava quando o assunto era trabalho ou futuro. Marcos também parecia outro, mais atento a detalhes que antes ignorava, mais calado à noite, mais presente durante o dia. O casamento entrou numa fase silenciosa, sem brigas, mas sem profundidade. Toques se tornaram mecânicos, conversas superficiais. Helena atribuía tudo ao cansaço, às contas, à rotina pesada. Era mais confortável acreditar nisso do que ouvir a própria intuição, que sussurrava algo errado. Respeitar demais, ela achava, era amar. Mas, na verdade, estava abandonando a si mesma pouco a pouco.
Enquanto isso, Lívia e Marcos já cruzavam uma linha invisível, aquela que separa pensamento de ação. Cada dia que Helena saía para trabalhar era um dia em que a ausência dela fortalecia uma relação que jamais deveria existir. Nada naquele dia indicava que tudo mudaria. Um problema no trabalho fez com que Helena fosse liberada mais cedo. Pela primeira vez em muito tempo, ela voltou para casa com leveza. Pensou em surpreender, preparar algo simples, quebrar a rotina. Abriu a porta devagar, sem fazer barulho. A casa estava silenciosa demais. Não havia televisão ligada, nem passos. Então ouviu risadas, vindas do quarto dela. O tempo pareceu desacelerar. Cada passo até a porta foi pesado, quase irreal. Ao abrir, a cena foi suficiente para quebrar algo que jamais se recompôs dentro dela. Marcos e Lívia, juntos, na cama que simbolizava tudo o que ela acreditava ser amor e segurança. Ninguém gritou, ninguém correu. O choque paralisou todos. As desculpas começaram a surgir, mas não foram ouvidas. Não importavam. O que existia ali era a confirmação brutal de que, enquanto Helena saía para trabalhar, sua própria casa se tornara palco de traição. Helena saiu sem gritar, sem chorar naquele momento. Pegou suas coisas, as chaves, a bolsa. Antes de fechar a porta, olhou para a irmã e não reconheceu mais ninguém ali. Não havia sangue, nem laço, nem história. Apenas uma estranha. Nos dias seguintes vieram as mensagens, os pedidos de perdão, as tentativas de explicação. Vieram também as noites sem dormir, a vergonha, a culpa que não era dela, mas insistia em ficar. Helena perdeu o casamento, perdeu a irmã, perdeu a casa. Mas aos poucos entendeu que não havia perdido a si mesma. A reconstrução foi lenta, dolorosa, silenciosa. Mudou de casa, de rotina, de olhar. Aprendeu a confiar novamente, primeiro em si. Hoje, quando sai para trabalhar, fecha a porta com outra consciência. Sabe que a maior traição não foi o que fizeram na ausência dela, mas o que ela quase aceitou ao acreditar que merecia menos do que respeito e lealdade. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa seu like e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Deixe nos comentários se você já teve a confiança quebrada.